Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, né? 24 de dezembro de 2021. Graças a Deus estamos aqui, né? Vivos, em vigilância, em obediência, em perseverança, né, irmão? Graças a Deus, né? E vamos continuar aí no nosso caminho, né? As veredas direitas, né? Caminho das virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, né? E evitar o caminho das virgens loucas, né? Que ouvem a palavra, mas não a põem em prática. Vai colocar outras coisas em prática, vai continuar, né, na sua vida, né? Normal com seus costumes, né? Dos gentis, né? Costumes do mundo, né? As virgens prudentes não, elas vão abraçar o costume da igreja, né? O costume da doutrina apostólica, que é o contrário dos costumes do mundo, né? São, né, o contrário, né? Os costumes da igreja são o contrário dos costumes do mundo. E graças a Deus por isso, né, que temos o entendimento e graças a Deus estamos aí, né, nesses caminhos, nessas veredas direitas, né, e graças a Deus. Irmãos, vamos falar um pouco aqui desse tal de Natal, né, dessas festas de Ano Novo, né? Vamos lembrar algumas coisas para todos nós, para que possamos estar sempre vigilantes, né, nas nossas atitudes e até mesmo nos nossos pensamentos e na nossa boa consciência, né? Então, a boa consciência que Pedro fala lá nas Escrituras, que Paulo também fala, né? É a boa consciência nas Escrituras. Uma boa consciência que não nos deixa, né, ser levados por qualquer vento de doutrina, né? Não é isso? Então nós temos aí essa festa de Natal, né? Que o chamado cristianismo está comemorando aí o nascimento do Senhor Jesus, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele não recomendou nenhuma comemoração para o seu nascimento, né? Embora ele seja um nascimento importante. Mas ele recomendou que nós comemorássemos a sua morte, né? E a sua ressurreição. Porque, na verdade, a sua morte e a sua ressurreição são muito mais importantes do que o nascimento, que também é muito importante, é claro. Porque ali ele, né? Ali ele morreu, ressuscitou. Significa o quê? Significa que ele ressurgiu, né? Não é isso? Renovou, ressurgiu da morte, venceu a morte, né? Venceu os espíritos malignos, né? Venceu o pecado, venceu a transgressão, né? Tudo isso aí. Então é bom a gente relembrar, né, irmãos? Porque, primeiramente, isso aí, ele não mandou comemorar o seu nascimento, mas sim a sua morte. E aí, se a gente fizer uma pesquisa aí na internet, né, no Google, por exemplo, sobre a festa, essa festa de Natal, né, que é comemorada quase no mundo todo, só não é comemorada no meio dos árabes, né, os maometanos lá, e no meio lá do pessoal lá dos chineses, japoneses, né, os descendentes lá de Jafé, né, os japoneses, chineses e os parentes deles lá, né? Embora tenha muitos deles que comemorem, mas a maioria não, né? Então essa festa de comemoração do nascimento de Jesus Cristo, essa festa de Natal,
a primeira vez foi celebrada em Roma, né? No ano de 336 depois de Cristo, quando já, né, o cristianismo já tinha abandonado a igreja, pervertido o evangelho, né, em tudo e por tudo, e agora estava se tornando a religião oficial do Império Romano, né? Porque o Império Romano, os impérios sempre tiveram a sua religião oficial. E depois do ano 300, 330 e tal, o cristianismo, né? É isso? Apelidado de Igreja Católica, né? Certo? Se tornou a religião oficial do Império Romano. E aí herdou dela, né? As suas crenças, né? Misturou, né? Os ensinos foram misturados, as crenças foram misturadas, né? Lá na Turquia, por exemplo, desde os anos 101, né? Por aí assim, início ou final do século II, o ano 101, o ano 200, também já era comemorado, né? O nascimento do Senhor Jesus, né? Então, que herança foi essa do Império Romano? A herança do Império Romano era o seguinte: eles tinham lá um deus chamado Sol Invicto. Sol Invicto. Invicto significa aquele que não é derrotado. O invicto é aquele que não foi derrotado. Ele venceu sempre, venceu todas. Então, o Sol Invicto, né? Ele foi um deus, né? O deus Sol do Império Romano, que foi o patrono dos soldados e tinha o nome de Deus Sol Invicto. Os romanos, eles importaram esse deus dos persas, né? O equivalente lá dos persas era o deus Mitra, né? Que era o Sol, né? Então, o que acontece? Eles celebravam essa festa ao Deus Invicto exatamente no dia 25 de dezembro. Né? Por quê? Porque eles estavam comemorando o que se chama de solstício de verão, né? Que é o dia que se inicia o verão, aliás, o inverno, desculpa, lá no hemisfério norte. Verão para nós no hemisfério sul. E inverno para eles lá no hemisfério norte. Então eles comemoravam, né, digamos, o último dia menor, né, dali para frente os dias iam se tornar com a luz, né, maior do que a noite, o dia maior do que a noite. Então estavam comemorando isso aí, porque vinha aí as plantações, né, vinha todas as atividades que eles faziam, né. E aí, quando chegou lá no ano 274 depois de Cristo, um tal de imperador, um tal de Aureliano, tornou oficial, né, esse culto a esse Deus Sol Invicto, né? E esse seu culto era ao lado de outros cultos tradicionais, né? Era um título religioso, né, que era conferido a 3 divindades, ó. Tríade, né? A 3 divindades, né? Eles tinham várias tríades, né? Uma tríade que era a Capitolina, que era formada pelo deus Júpiter, o Marte e o Quirino, né? E a outra era o Júpiter, o Juno e Minerva, né? Certo? Então é uma tradição, né, das religiões, da religião romana, né? E aí, o que aconteceu, né? Os romanos, eles tinham celebrações, né? Todos os dias do ano. Todos os dias do ano eles têm lá uma celebração deles, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, né? Aí no dia 1º era festejado o quê? Um deus chamado Jano, né? Que tinha 2 faces, né? Um olhando para trás e o outro olhando para frente, significando o passado e o presente, né? No dia 27 de janeiro, por exemplo, eles comemoravam o Castor e o Pólux, né?
19 de junho era Minerva. No dia 3 de setembro era a tríade lá que a gente viu, né? O Júpiter, o Juno e a Minerva, né? A trindade deles, né? Certo? Irmão, vou parar por aqui, depois eu volto aqui rapidamente para a gente terminar esse raciocínio aí, amém? O cristianismo já tinha abandonado a igreja, pervertido o evangelho, né? Em tudo e por tudo, e agora estava se tornando a religião oficial do Império Romano, né? O Império Romano, os impérios sempre tiveram a sua religião oficial. E depois do ano 300, 330 e tal, o cristianismo, né? É isso? Apelidado de Igreja Católica, né? Certo? Se tornou a religião oficial do Império Romano. E aí herdou dela, né? As suas crenças, né? Misturou, né? Os ensinos foram misturados, as crenças foram misturadas, né? Lá na Turquia, por exemplo, desde os anos 101, né? Por aí assim, início ou final do século II, o ano 101, o ano 200, também já era comemorado, né? O nascimento do Senhor Jesus, né? Então, que herança foi essa do Império Romano? A herança do Império Romano era o seguinte: eles tinham lá um deus chamado Sol Invicto. Sol Invicto. Invicto significa aquele que não é derrotado. O invicto é aquele que não foi derrotado. Ele venceu sempre, venceu todas. Então, o Sol Invicto, né? Ele foi um deus, né? O deus Sol do Império Romano, que foi o patrono dos soldados e tinha o nome de Deus Sol Invicto. Os romanos, eles importaram esse deus dos persas, né? O equivalente lá dos persas era o deus Mitra, né? Que era o Sol, né? Então, o que acontece? Eles celebravam essa festa ao deus Invicto exatamente no dia 25 de dezembro, né? Por quê? Porque eles estavam comemorando o que se chama de solstício de verão, né? Que é o dia que se inicia o verão, aliás, o inverno, desculpa, lá no hemisfério norte. Verão para nós no hemisfério sul e inverno para eles lá no hemisfério norte. Então eles comemoravam, né? Digamos, o último dia menor, né? Dali para frente os dias iam se tornar com a luz, né? Maior do que a noite. O dia maior do que a noite. Então estava comemorando isso aí, porque vinha aí as plantações, né? Vinha todas as atividades que eles faziam, né? E aí quando chegou lá no ano 274 depois de Cristo, um tal de imperador, um tal de Aureliano, tornou oficial, né? Esse culto a esse Deus Sol Invicto, né? E esse seu culto era ao lado de outros cultos tradicionais, né? Era um título religioso, né? Que era conferido a 3 divindades, ó. Tríade, né? A 3 divindades, né? Eles tinham várias tríades, né? Uma tríade que era a Capitolina, que era formada pelo deus Júpiter, o Marte e o Quirino, né? E a outra era o Júpiter, o Juno e Minerva, né? Certo? Então é uma tradição, né, das religiões, da religião romana, né? E aí, o que aconteceu, né? Os romanos, eles tinham celebrações, né? Todos os dias do ano. Todos os dias do ano eles têm lá uma celebração dele, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, né? Aí no dia 1º era festejado o quê? Um deus chamado Jano, né? Que tinha duas faces, né? Um olhando para trás e o outro olhando para frente,
significando o passado e o presente, né? No dia 27 de janeiro, por exemplo, eles comemoravam o Castor e o Pólux, né? 19 de junho era Minerva. No dia 3 de setembro era a tríade lá que a gente viu, né? O Júpiter, o Juno e a Minerva, né? A trindade deles, né? Certo? Irmão, vou parar por aqui, depois eu volto aqui rapidamente para a gente terminar esse raciocínio aí, amém? As opiniões, todas elas, né? Conforme nós sabemos aí pelas escrituras, né? Então aquela torre de Babel, que significava uma grande desobediência ao mandamento que Deus deu à humanidade, que, né, no pacto que ele fez com Noé, ele disse, olha, é para se espalhar pela terra. E aí eles então fizeram o quê? Não, não vamos espalhar não, porque senão pode vir outro dilúvio e acabar com o resto de nós. Vamos fazer uma torre para quando vier outro dilúvio a gente subir nela e aí a gente fica livre, né? Então era uma linguagem só, tinha uma unidade, por isso é que eles conseguiram fazer uma torre, né? Conseguiram fazer uma torre, né? Até um certo ponto, né? Mas aí o que aconteceu? Deus, o Criador, né? Confundiu a língua deles e por essa confusão não se entenderam mais, né? Trouxe a desarmonia, a desunidade, a falta de unidade, e cada um então foi seguir as suas próprias opiniões. Quantas cabeças, tantas sentenças, né? Cada um tem uma opinião diferente. Cada um criou um Deus para si, né? Aí a sua família, né, também, né, se agregou àquele Deus, fundaram cidades, tiveram que se espalhar, né? Porque não tinha outro jeito, porque não dava mais para eles se combinarem, né? E aí começaram a adorar, caíram no panteísmo, né? Caíram no paganismo, porque Deus tirou, né, do entendimento deles, né, digamos assim, a consciência de que havia um Deus que criou os céus e a terra, né, e que tomava providência para que esse mundo, né, continuasse com as suas leis naturais, né? Então eles foram então procurar outros deuses, né? Uns procuraram o Sol, a Lua, os planetas, né? Não é isso? Outros procuraram os animais, né? Outros começaram a fazer imagens de pessoas importantes para eles, pessoas importantes que morreram, né? né? A família perdeu o pai era um homem importante, sabido, né? Guerreiro, caçador. Aí então faziam as suas fantasias, né? Não é isso? E o primeiro grande, né? Foi o Nimrod, né? Que era tido como um deus, né? Um homem-deus, né? Um homem que foi preparado por algum deus para ser também um deus homem, né? E ele foi adorado, né? Fundou cidades, era um grande caçador, né? Era uma grande figura, né? Foi o líder da construção, né? Da Torre de Babel, né? É isso? Aí a humanidade, então, ficou aí nessa fantasia, né? Ficou aí nessa crença. Perdeu a fé, né? Perdeu a harmonia, perdeu o contato com o Deus que criou os céus e a terra. E aí eles foram, então, viver a sua vida com seus deuses que eles criaram, né? Então, Deus criou o homem para que o homem o adorasse, né? Aí o homem não achou bom isso aí, resolveu então criar outros deuses, né? Que pudessem fazer o que o homem queria, digamos, né? Que essa é uma característica principal da religião. As religiões querem que o Deus deles façam o desejo dos seus adeptos. Coisa completamente diferente da igreja. A igreja está aqui para fazer a vontade do Deus que criou os céus e a terra. Por Jesus Cristo, né?
As religiões não, né? Os seus adeptos querem que os seus deuses façam o que eles querem, né? Por isso é que tem não sei quantas mil religiões, doutrinas, né? Filosofias, teologias, teorias que são contrárias às Escrituras. Então vamos nos ater a isso, né, irmão? E vamos nos livrar aí, né, desses perigos, né, e dessas fantasias, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã, se Deus quiser.